Todos. A gente começa, como eu disse, com a professora Maria Brasil Silva, que é professora da Universidade Federal do Pará, estuda, pesquisa o direito à propriedade intelectual, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora com ela e também essa questão na internet, né, professora? Primeiro, agradecer por ter vindo. Eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho, para a gente tirar nossas dúvidas, em relação a gente quando fala em propriedade intelectual e fala em direito autoral. A sua vinda aqui é mais para falar sobre direito autoral na internet. Mas antes, eu queria que a senhora fizesse um pouquinho essa distinção para nós localizarmos melhor no assunto. O que seria a propriedade intelectual? O direito autoral faz parte desse gênero maior? E assim, um pouquinho da história dessa área do direito no Brasil, né? Como é que surgiu, como é que ficou mais forte, mais consolidado. Queria que a senhora começasse por aí. Pois não, Renata. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui novamente. Bem, a propriedade intelectual é gênero do qual são espécie, direito do autor, os direitos de propriedade industrial, as novas espécies vegetais, os programas de computador, as topografias de circuito integrados e, mais recentemente, no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é uma agência da ONU, se discute um formato para um acordo entre os países para acesso a recursos genéticos que envolve patenteamento, né? Então, o direito do autor, na verdade, é um ramo desse gênero propriedade intelectual. É bem amplo, né? Que é muito amplo. Ele acoberta as produções do espírito voltadas para a literatura, para as artes e para as ciências. Eu adoro esse termo, produção do espírito, né? É, muito bom. Que a gente vai falar de arte. Dentro da seara patrimonial, né? É o patrimônio imaterial que a gente pode produzir e que não é menos patrimônio do que uma casa, do que um terreno, é isso? É verdade. Só que, por exemplo, no direito do autor, nós temos algumas especificidades porque ele também assegura um direito moral. Né? Muito embora a gente não tenha também uma proteção maior no que diz respeito às criações do espírito voltadas para as outras áreas do comércio, no que tange a questão da moralidade, quando nós estamos discutindo com estados, essa discussão entre países, isso vai ter um peso na diplomacia. Sim. Né? É recomendável que nós não esqueçamos que isso pode ter um peso no momento de uma discussão. Então, essa questão moral, ela permeia toda a propriedade intelectual, mas ela tem um peso considerável, uma proteção maior no direito autoral. Perfeito. Agora, como eu falei no iniciozinho, professora, se a gente fosse fazer um apanhado, né? Sim. Olhar para trás um pouquinho para entender o surgimento desse direito, como no Brasil, como é que surgiram essas primeiras normas e tal, só para a gente entender um pouquinho a história. Tá. A partir da invenção da imprensa por Gutenberg, nós vamos ver disseminado conhecimento, né? Aí começa a discussão entre quem edita e quem produz. A rainha Ana, ela vai legislar sobre as produções, porque até então nós só tínhamos uma legislação voltada para a imprensa, não tinha para o conteúdo. E o direito do autor, ele protege essa produção do espírito, independente do suporte onde ela está fixada. Pois é, agora a gente fala da internet e dos suportes onde você pode acessar a internet. Exato, né? Exato. Hoje você tem suporte de toda ordem. A lei brasileira, no artigo 7º, quando ela conceitua as obras que podem ser protegidas pelo direito autoral, ela diz, são obras, são criações do espírito, fixadas em qualquer suporte, já inventado ou que se invente no futuro. Então, ela coberta o espaço da internet. Mas isso foi toda uma história. Ela se volta especificamente para a criação e não para a forma como ela vai ser disseminada, né? Exato, doutor Paulo. Ela volta para a criação. O objeto do direito é a criação em si. E o autor e a relação dele com a obra. Com a obra. Exatamente. Exatamente. Mas aí há uma série de discussões, por exemplo, um texto, um livro disponibilizado na internet, uma música disponibilizada na internet. O autor recebe por isso. Vamos dizer que o show das meninas fosse gravado e colocado na internet. Qualquer pessoa teria acesso gratuitamente a isso? Não teria? Como é que fica aí a questão autoral? Aí nós temos, para voltar e mencionar o que a Renata havia dito antes, nós temos duas convenções internacionais. Nós temos uma convenção, que é a Convenção de Berna e a Convenção de Roma. Brasil signatária de ambas? Ambas as duas é complicado. Ambas. Né? É signatário de ambas. Certo. Veja, na Convenção de Berna você tem uma isenção de formalidade,
Então, teoricamente, ao divulgar a obra, ela estaria protegida. Sim. E obrigaria a todos que tivessem acesso a respeitar. Sim. A Convenção de Roma observou que nem todos respeitam. Então, por exemplo, os textos científicos, você tem um símbolo do copyright, que é um C dentro de um círculo, o ano e o nome do autor. Por quê? Aí você preserva, você tem uma proteção mínima indicando o ano e quem criou a obra. Correto. Ora, o Brasil, sendo signatário das duas, a lei, ela inclui os dois princípios. Então, ela prevê uma informalidade da proteção, por outro lado, ela faculta o registro. Positivo. No caso do Show das Meninas. Vamos supor que elas viessem a divulgar na internet. Primeiro, é volitivo. Na medida em que ela divulga e ela não registrou a letra, a música, ela está... O show é uma releitura de discos, de músicas que são gravadas em 77, que já tem o registro, que já recolhe ali aquela arrecadação. Então, ainda tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Por quê? Porque ela vai estar trabalhando com direito conexo. Por quê? Porque a leitura que ela faz da obra. Correto. Ela não é autora da obra, mas o direito conexo também ela recebe. Agora, a criação do espírito aí é o arranjo. A interpretação. Exato. Agora, nesse caso, por exemplo, elas vão fazer uma releitura de um disco da Fafá de Belém de 1977, né? Isso. Aí como é que fica em relação a esse disco e a Fafá? Aí não é... A Fafá tem que autorizar. Aí tem que ter autorização. Aí, mediante pagamento ou não, depende do acordo feito entre autor e criador, né? Entre intérprete e criador. Exato. Positivo. Aí tem que ter a autorização dela, né? Recentemente... Também um repasse para os compositores, né? Exato, e quem executa. Isso, dentro do projeto está tudo bonitinho lá. Recentemente se falou do livro do Hitler, né? A Minha Luta. Sim. Que o direito autoral teria caído por ter passado 70 anos da morte do autor. Correto. Esse direito autoral, ele é preservado por 70 anos, é isso? 70 anos após a morte do autor, contado de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento. Tá. Quer dizer que um dia a obra dos Beatles, por exemplo, vai cair em domínio público? Sim. 70 anos depois da morte do último autor, é isso? Exato, do último autor. Mas aí vale para a literatura, para a música. Exato. Aí o Estado passa a preservar. Valdemar Henrique, ele faleceu sem deixar herdeiros, é o Estado que zela pela obra. Passando esses 70 anos... E aí por sucessão hereditária, né? Dos herdeiros. Por sucessão hereditária, porque o Estado está na última classe da vocação hereditária, como não há nenhum tipo de herdeiro. Pois é, isso que a professora Sérgio está perguntando. Os herdeiros. Os herdeiros eles podem interferir, mesmo quando cai em domínio público? Eles podem, porque o direito moral é imprescritível. Sim, eles também, de alguma forma, precisam dar autorização. Não precisa da autorização para publicar, né? Mas você tem que respeitar a obra do autor, porque qualquer desrespeito que possa implicar em aspecto moral daquela obra, os herdeiros vão poder se manifestar. Né? O Ministério Público pode se manifestar. Os herdeiros... O mau uso, inclusive. O mau uso. Agora, esse respeito é muito... Né? Distorção. São casos de respeito, esses aí que a senhora está citando, né? Mutilação, uma forma de pensamento, exposição da obra que não deveria, que o autor não gostaria, às vezes até a capa, a capa, a forma de apresentação. Isso aí ocorre com os livros também, né? A biografia do Roberto Carlos, me parece que incidiu exatamente nisso, né? Uma delas, são várias, né? São várias, exato. Né? Aí o Supremo depois... Né, diz que não há necessidade, né? É muito complicado, porque na internet, uma violação, por exemplo, de direito moral, muitas vezes você não tem como medir a extensão. Então, como você vai calcular, por exemplo, quanto indenizatório? É muito delicada essa questão. Eu creio que o uso de imagens também deve ser um campo minado, né? Meio complicado. Exatamente. Fotografia. Depende da autorização do autor. E no caso da fotografia, nós temos uma especificidade. Porque, via de regra, os contratos são formatados para unidade da fotografia, não para o serviço fotográfico. Tá. Porque quando você trabalha com unidade da fotografia, você compra a unidade, o acervo fotográfico é do fotógrafo. Quer dizer, se você vai usar uma foto, por exemplo, numa campanha publicitária,
você tem que ter o direito e pagar o fotógrafo, no caso, sobre aquela foto, né? Isso. Por aquela foto única, é isso que a senhora está dizendo, né? Exato, porque do contrário, ou ele é fotógrafo da agência, ou há um contrato diferenciado para os serviços. Agora eu queria voltar um pouquinho à internet, né? Porque a internet, aí a coisa é complicada, são N dúvidas. A senhora já falou aqui rapidamente como é que funciona, mas enfim, diga lá, Nana. A propriedade intelectual, esse registro de propriedade intelectual, ela não garante que vá haver arrecadação, porque no caso da música, ou de uma peça, ou de um livro, você precisa ter um registro e uma editora, não é isso antes? Esse registro de propriedade intelectual, ele dá o direito do autor, mas ele não recolhe a arrecadação de ECAD, por exemplo. Não, veja bem, aí nós temos coisas bem distintas. Tá? O registro do direito do autor, ele preserva a obra, ele preserva a literalidade, letra e música. Quando você firma o contrato com a gravadora, né, ela faz um registro para ela, interno. Agora, é recomendável que você se filie a uma das associações de autores para preservação dos seus direitos junto ao ECAD. Porque o que é o ECAD? Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Ele simplesmente arrecada. Tá? Agora, ele é formado pelos autores, pelas associações de autores, pelas associações de compositores, pelos artistas, pela Associação Brasileira de Atores de Teatro, que é a SBAT. Então, é um conselho dos próprios artistas. Então, é uma privado, autorregulamentação. O ECAD não é público, não é órgão público. Não, é privado. ele é da sociedade de autores. Por quê? Porque o sistema de gestão, como a Nana está dizendo, é um sistema internacional, né? Porque você tem associação aqui no Brasil, por exemplo, você tem... Para recolher aqui, para recolher no mundo. Exatamente. A Abramos, né? A Associação de Compositores, tá? Que faz parte, por exemplo, da CISAC, que é internacional, que tem assento lá na OMP, que é uma organização da ONU. Então, é um sistema todo interligado. Não é? Então, quando você se apresenta à gravadora, mas já afiliada, você informa para a gravadora informa a sua associação e ao ECAD. E aí passa o recolhimento. Aí quem é responsável por fazer esse recolhimento é o ECAD. É o ECAD, que passa para a associação da qual ela é filiada. E a associação distribui. Ou seja, se o autor não for associado, ele não vai ver nunca a cor do dinheiro que foi recolhido em nome dele. Ele reclama ao ECAD. Recentemente, né, eu conversei com uma pessoa que tinha músicas da década de 70 e que não tinha reclamado ao ECAD. Né? Ele tinha um valor considerável a receber no ECAD. Ele e o parceiro dele, que havia falecido. E ele me procurou porque o ECAD não iria pagar para ele sem a concordância dos herdeiros do parceiro. Então, quer dizer, na verdade, o músico, o compositor, como é uma autogestão, ele tem que se inserir nesse métier. Porque senão ele fica... Desculpa, professora, conclua. Pois não, ele fica sem razões para cobrar. Agora, a cobrança, o valor é individual, né? É individual e é o ECAD que estipula. Recentemente, nós tivemos uma discussão no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre abuso do poder econômico. Eu discordo completamente do ECAD responder ao CAD. É uma instituição sem finalidade lucrativa, é uma autogestão, portanto, nada tem a ver com concorrência desleal. Né? Qual era o motivo? Porque a Sociedade de Autores e Compositores e o ECAD, né, todas essas associações, eles aumentaram o preço. E com os shows vindos do exterior, eles viram que o preço cobrado no país era um preço estava muito abaixo do mercado internacional. Então, eles elevaram esses preços e se entendeu em determinado momento, as emissoras pagas e alguns outros setores, de que havia, né, um abuso em relação a esse preço. Não. Então, é o ECAD que estipula isso? É, o ECAD que estipula e ele é formado pelas associações de autores. União Brasileira de Compositores, Associação Brasileira de Música, Sociedade Brasileira de Atores de Teatro. Uma música, por exemplo, o valor, eu sempre penso em campanha publicitária, né? Se uma campanha vai usar a música de um determinado compositor, o valor é X e esse valor é determinado por quem? É isso que eu quero entender. Aí, Renata, veja bem, nós estamos falando de execução pública. O valor que o ECAD recolhe é de execução
pública. O que é execução pública? Televisão, locais, isso, televisão, rádio, teatro, né? Então, shows, são inclusive, né? Shows, inclusive. Pagam ECAD, Tem né? até clubes. ECAD para festa, né? Pra festa. Formatura, na minha formatura. Mas em campanha publicitária, por exemplo, aí já é um caso à parte. Exatamente. Aí ela vai negociar diretamente com o autor, com o compositor. Mas, na verdade, professor, isso acaba ficando desleal, porque vamos dizer, meu entendimento aqui, vamos dizer que a Nana resolva fazer um show autoral só com as músicas dela, um show autoral. Sim. E ela não é associada, ela não é vinculada a nenhuma associação. Ela vai ser obrigada a pagar o ECAD do dinheiro que ela não vai receber, que é só dela. Mas existe a obrigação de pagamento. Não, existe a obrigação, mas ela se isenta do pagamento se ela notifica o ECAD 48 horas antes. Informando que o show vai ser só autoral. Informando que o show é autoral, informando que não vai haver cobrança de ingresso. Aí, mas se houver cobrança de ingresso, mesmo sendo autoral, ela é obrigada a pagar. Pois é, aí é o seguinte... Na bilheteria do teatro... Aí ela é obrigada a pagar o que ela não vai receber de volta. Pois é, mas aí ela abre mão. Agora, professora, só para a gente voltar um pouquinho para a questão da internet. Diga. Fazer um esclarecimento. Porque ela abriu mão, mas e as pessoas que estão com ela? Quem está executando? Quem está pagando para assistir. Quem está pagando? Não é só quem está pagando para assistir, mas principalmente quem está executando. Se for só você, né, voz e violão, aí não tem porquê. É uma coisa. Não tem porquê pagar, entendemos, né? Não tem porquê, mas então por que você vai cobrar a bilheteria? Não tem razão também para você cobrar a bilheteria. Agora, se você cobra a bilheteria porque você teve custo para montagem de palco, tudo, não é? Então, por que você não vai pagar? Aí você tem que informar o ECAD por quê. Aí, nesse caso, ele isenta. Tá. Aí a questão da rentabilidade, né? Tanto que quando tem eventos assim, praça pública, essas coisas, ou show em teatro, a gente manda um documento, lista as músicas que vai tocar, justamente para ter essa isenção, porque a gente vai pagar pra gente mesmo. Pois é, exatamente. Né? Mas quem não tem associação, aí já é outra história. Mas isso quando as músicas são suas. Sim, porque quando você está trabalhando, por exemplo, como direito conexo, você sabe que o autor da música também recebe. Aí tem que pagar. Por exemplo, eu fiz um show que era de fado, era Fado Mestiço o nome. Foram canções, a maioria em domínio público, justamente por conta dessa história dos 70 anos. E de ser eram músicas portuguesas, né? Então, tem também essa história dos direitos internacionais e tal. Então, tem sempre esse cuidado, né? Enfim, documentar ou de pedir autorização. E quando isso vem para a internet? Tudo que vai para o mundo fora vai para a internet? Gente, para a internet, sabe por quê também? É para a gente pensar no dia a dia, na nossa vida, né? Nós que não somos artistas, com exceção da Nana, enfim, para a gente saber como é. E na internet, como é que fica isso? Porque a internet é meio uma terra de ninguém, né? E como é que funciona? Porque as coisas circulam ali, imagem, fotografia, texto, vídeo, tudo. Como é que funciona, assim, de um modo geral? A senhora já falou um pouquinho, mas eu queria que explicasse mais um pouco, aprofundasse um pouquinho mais. Bem, a legislação se aplica à internet, isso não tem a menor dúvida. Duas questões devem ser consideradas. Primeiro, o Brasil não ratificou os tratados internet da OMP de 96. Isso prejudica o país em termos de legislação voltada à internet e gestão de direitos digitais na internet. Isso é ruim, porque nós estamos muito atrasados em termos de legislação na seara digital. Agora, por exemplo, a OMP está discutindo, a Organização Mundial, como vai proteger acervos de domínio público, como vai proteger acervos protegidos nas bibliotecas, porque daqui a pouco a biblioteca vai ser toda digital. Sim. Verdade. Grande parte hoje do acervo é digital. Então, como manter essa memória, permitir a transparência, permitir que as pessoas tenham acesso e como você vai cobrar ou não, como vamos gerenciar. Isso tem que ser um tratado internacional, porque a internet não determina fronteiras. Né? Então, essa questão da gestão no Brasil, ela se torna difícil em virtude de nós estarmos fora desse contexto, dessa discussão na seara internacional. Nós nos afastamos muito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é o fórum onde acontecem essas discussões. Isso não nos traz nenhum benefício, isso é ruim. Hoje nós temos, por exemplo, os DRMs, que são os gestão de direitos digitais na internet, gestão dos direitos digitais, que as gravadoras utilizam em larga escala. Né? Então, aqui no Brasil nós não temos. É muito pouco utilizado.
Então, nós não estamos discutindo essa questão. Por outro lado, os grandes provedores desrespeitam muito a legislação autoral. Alguns não desrespeitam em certos países. Por exemplo, o YouTube sofre muitas ações por violação de direitos autorais. O YouTube. O Google sofre várias ações por violação de direitos autorais. O Google está em negociação com o Brasil para ver como regulamenta a questão de direito autoral, porque ele já regulamentou com alguns países na Europa. Então, como vamos regulamentar? Porque a televisão paga, o rádio paga, TV fechada paga, os teatros, mas o provedor de internet não. Essa é uma questão. Essa é uma questão delicada, a meu ver, deveria. Hoje, grandes empresas, ao vender celular com conteúdo, por exemplo, musical, ela já recolhe à associação do artista os direitos autorais. Você compra o celular, ele já tem conteúdo musical, mas a empresa já recolheu os direitos autorais. Entendi. E já disponibilizou. Vem com as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, essas coisas. Exato. Né? Mas aí já houve um pagamento. Agora, essa é uma questão. Outro desafio nosso, mudar a cultura em relação ao direito autoral. Cantora, musicista, é a profissão da Nana. Esse é o seu salário. O que ela recebe em termos autorais tem natureza alimentícia. Mas será que nós temos consciência, enquanto população, que ao comprar um CD pirata nós estamos violando o direito dela? Via de regra, não. Baixando da internet também, Baixando da internet também. Agora, eu só posso baixar o que ela disponibilizar. Se ela disponibilizou uma faixa do CD, sem nenhum problema. Mas, se um terceiro comprou e disponibilizou, o terceiro violou, a meu ver, o provedor endossou a violação, e quem baixou também violou. Eu lembro que logo que aconteceu, tinha uma banda que é Metallica, né? Que foi a primeira grande disponibilidade na internet em MP3, menino nos Estados Unidos, até aparece no filme do Facebook. Que ele disponibilizou e ele foi processado e tal, porque depois no mundo disseminou essa cultura da internet, do download, o que destruiu muitas gravadoras, porque o mercado fonográfico vivia basicamente de vender disco. Exato. Então os artistas começaram a pensar de que forma, tanto que hoje em dia o cara não ganha dinheiro vendendo CD, ele tem que fazer show, tem que usar a internet como mídia, porque hoje não é estar no DVD, no CD, é estar no celular, no smartphone, no WhatsApp, né? Exato. Dessa forma que tem a disseminação do trabalho, da informação, então são outros moldes, né, de disseminação de trabalho, de mídia mesmo. E o artista que pega aquela música famosa, põe outro ritmo e canta do outro jeito, melodioseiro e vezeiro em fazer isso? Não é verdade? Há pagamento para os autores também ou em regra isso não acontece? É na cara de pau? Não, em regra isso não acontece, Paulo, porque é o seguinte, na verdade não foi autorizado pelo autor, né? E eu sempre digo que os artistas de brega, eles têm uma criatividade fantástica. O problema é a letra. Sim. Porque quando apresenta a letra para o titular do direito, ele não concorda. Não sei. Perfeitamente. Quando ele sabe que fizeram uma versão. Pois é, porque chegam lá. sempre, geralmente são músicas E as versões, como é que ficam? Por exemplo, a música originalmente é no idioma inglês, supondo, e aí faz uma versão, o artista faz uma versão aqui no Brasil. Aí e na verdade está plagiando só o ritmo, né? Porque está fazendo outra letra. Mas aí não é plágio, né, nesse caso? Tem precisa de autorização. Precisa mas quando tem autorização não é plágio, né? Porque plágio que eu digo assim, no sentido de não ser legal, de ser, né? Porque você pediu autorização e você fez uma versão em português de uma música que originalmente é em inglês, Se pediu autorização, tudo bem. Não, é isso que eu estou dizendo. Quando pede autorização, aí não se considera plágio, porque quando fala em plágio já é algo ilícito, né? Exatamente. Mencionando a autoria. Mencionando o autor, né? Mencionando. Aí, em qualquer hipótese, ele tem que mencionar, porque senão não infere direito moral. Mas, quando ele tem autorização, nenhum problema. Não tem problema. Não. Aqui, por exemplo, no Estado, nós temos algumas musicistas que, inclusive, eu já cheguei a advogar para algumas, no sentido de colher autorização.
Então, é fácil você conseguir isso. Normalmente o artista não nega, porque ele ganha. Quando chega na execução pública, no rádio, na televisão, ele também ganha. Então, normalmente... Porque as emissoras pagam o ECAD, né? Pagam o ECAD. E aí, nesse caso do direito conexo, recebe quem interpreta e recebe o autor. O autor. Entendi. Então, acaba sendo benéfico para ambos. Sem contar que às vezes é interessante para ele também divulgar, né? Exatamente. O trabalho. É isso que se quer no final das contas, Exatamente. né? O trabalho. Agora, fazer circular, né? Sim. isso. Se me permite, Renato, queria fazer uma pergunta para a Nano. Sim. Nano, é o seguinte, nós tivemos uma modificação agora na lei autoral, e aí o Paulo também pode contribuir, né? E, na verdade, foi revogado o artigo relativo a fonograma. O que a classe artística está entendendo dessa revogação? Até que ponto isso beneficia ou não? O que seria vocês? esse artigo relativo a fonograma, professora? Só para a gente entender direitinho. O fonograma é a primeira gravação, aquela gravação primígena, que quando, na verdade, a gravadora fixa, tá? Ela tem direito a esse fonograma. Então, quando tem execução pública, o artista recebe e a gravadora também recebia. É a primeira gravação. É a primeira gravação. É a primeira gravação. O que acontece muito aqui na música paraense é a música independente, onde nós mesmos nos gerimos, onde nós mesmos gravamos, executamos, corremos atrás. E o Ná Figueiredo tem a Ná Music, que é um selo de música que distribui as músicas da maioria dos contemporâneos. Juliana Sinimbu, Natália Matos, Luelia, Sofia, Felipe Cordeiro, Gabi. Muitas pessoas lançaram seus discos através dessa plataforma. Por quê? Alguns têm patrocínio, as meninas têm patrocínio da Natura, outros de outros, não sei te precisar. Mas no meu caso, por exemplo, é música independente. Eu que banco. Aí não existe esse fonograma, né? E o fonograma não existe. O que acontece, por exemplo, nas plataformas de streaming, precisa ser produtor fonográfico e pagar, por exemplo, o iTunes, Spotify, Deezer, tu tem que pagar para entrar. Então, qual é a minha forma de trabalhar? Eu gravo, eu registro, inclusive como propriedade intelectual e na Abramos, né? Através do Ná Figueiredo também. Beijo, Ná. O Ná tem uma editora agora. Isso é importante para as pessoas, para os compositores, artistas, pessoas musicistas, né? Os músicos, que entendam que você pode ganhar seu dinheirinho ali recolhendo seu direito autoral. Porém, como eu te disse, é muito difícil hoje em dia, principalmente aqui na música paraense, que não é um mercado que tem grandes lucros nacionalmente. Então, tanto que os nomes que a gente tem de destaque estão no Centro Rio São Paulo, né? Que estão no mercado fonográfico brasileiro, comercial e tal. Então, hoje em dia, os artistas, eles funcionam desse jeito. Você vê, por exemplo, na aparelhagem, que é uma empresa, o pessoal cobra ingresso, eles gravam o que está acontecendo naquele momento, com versões de músicas internacionais, com versões de músicas espanholas e músicas latinas, que talvez os compositores nem saibam que existam. E eles gravam e lá mesmo eles vendem e já prensam e já vendem, então já é uma outra forma de mídia. Professora, eu só queria que a gente, daqui a pouquinho eu chamo o intervalo, só para a senhora fazer um apanhado geral dessa questão de direitos autorais na internet. A senhora já falou do Brasil, das questões que nós estamos um pouquinho atrasados em relação a isso, né? Sim. Mas, assim, são alguns tópicos que a gente tem que, para entender como é que funciona verdadeiramente essa questão, na internet, basicamente. O que temos hoje de legislação, só para a gente entender bem. Olha, nós temos primeiro, em relação ao direito autoral... Para a gente saber o que se está fazendo a coisa certa ou não. A lei de direito autoral, que protege os textos, as obras na internet. Então, portanto, não há necessidade de registro. Contudo, o escritor, o artista, ele tem que ficar atento. Só ele pode disponibilizar. Se eu escrevo um livro, por exemplo, e aí como é que eu tenho que ficar atento e prestar atenção na internet? Esse meu livro não pode ser, ir para a internet, ser baixado, né? Não pode fazer isso, a não ser que, só para eu entender como é que funciona. A não ser que... eu autorize.
Exatamente. Ou você autorize, ou a editora já esteja no contrato que você fez com a editora. Porque, via de regra, hoje você tem um contrato para o formato em papel e você tem um contrato em formato digital. Se isso estiver protegido, a editora vai fazer a vigilância. Contudo, se não tiver, fica difícil, às vezes, você fazer vigilância. Com certeza. Recentemente, nós tivemos problemas, né, em relação a isso na universidade. As pessoas digitalizam o livro todo e disponibilizam. Um dos argumentos é a questão econômica. Não é, a gente sabe que não. Você tem estante virtual, você tem outras formas de aquisição que não vai influenciar nessa questão financeira. Então, é uma questão realmente que a gente precisa alimentar essa cultura de valorização do direito do autor. Porque a gente vê muito isso na internet. O livro está ali, aí fica disponível em PDF lá para você baixar e tal. É direto isso, né? Pois é, mas aí isso é crime. O atraso, professora, e as pessoas nessa legislação... fazem isso pensando que está tudo bem. Essa última pergunta, tá? O atraso na legislação é impactado pelo atraso também na discussão do Marco Civil da internet, não? Olha, o Marco Civil da internet, eu tenho muitas observações quanto a essa lei. Primeiro que a gente, estando distante do sistema internacional e trabalhando de forma isolada, até que ponto, na verdade, nós estamos fazendo de forma correta essa gestão? Esse é um ponto. Segundo, você trabalhar essa questão numa lei, a lei ela tem delimitação territorial. Na internet eu não tenho delimitação territorial. Então, eu tenho que observar muito. Algumas questões do Marco Civil eu acho bastante interessantes, Paulo. Mas o que eu acho extremamente prejudicial hoje no Brasil, primeiro, o afastamento do governo brasileiro, do Estado brasileiro, das negociações internacionais em matéria de propriedade intelectual, seja no âmbito da Organização Mundial do Comércio, seja no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Isso não traz benefício algum ao país. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, criar uma cultura interna de respeito à propriedade intelectual. A gente não vê isso. As pessoas compram um CD pirata direto. Exatamente. Baixam o livro. Baixam o livro. A modificação que foi apresentada, né, ultimamente de alterações da Lei de Direito Autoral não contribui para uma cultura de respeito ao direito do autor. Que é isso que a gente está falando aqui, né? Dessas alterações e essas alterações na lei, a senhora diz, não contribuíram de forma nada nenhuma. Nesse ponto, né? Na minha opinião, não. Inclusive, a questão, ela sabe, da Abramos e de outras associações de direito do autor, hoje presta contas direto ao Estado, inclusive do que ela recebe. Eu acho isso fere a Constituição. Há uma ação de inconstitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que eu entendo que deve ser julgada procedente. Porque aí não paga para o artista. Não, o Estado passa a ter controle sobre o que ele recebe. Mas se os bancos estão agora com a obrigação de informar o Estado também, nem imagina as associações, né? Pois é, mas aí é direito privado. O banco você tem uma relação de direito público. Aqui é só direito privado. Aí eu acho perigoso o Estado estar influenciando, entrando numa seara que é meramente de direito privado. A gente tem que observar. Enfim. Professora, muito bom, muito esclarecedor, viu? A entrevista foi ótima, como sempre. Agradeço imensamente por a senhora ter vindo conversar com a gente. Tá? Eu que agradeço, Renata. Mas... A senhora virá outras vezes aqui, com certeza que isso ainda vai ter muita coisa para explicar. É complexo, né? É um assunto muito cheio de detalhes. E é um tema bem amplo. Obrigadíssimo por ter vindo. Eu que agradeço e aos colegas pelo debate. Imagina, a professora Maria Brasil Silva, professora da Universidade Federal do Pará, e ela é a área dela de pesquisa, como você viu, é a propriedade intelectual. E nós estamos falando aqui, falamos bastante também de direitos autorais na internet.